Olá, boa noite. Boa noite, boa noite! Oi, meu amor, Tudo boa bom? noite! Que felicidade, Mi! E já quero agradecer você por estar abrilhantando o meu Instagram. Eu costumo dizer que mulheres curadas curam. E eu tenho o privilégio de receber você aqui, já falando e já fazendo também, porque a gente aqui não só fala, como a gente faz. É isso aí. Quando nós somos uma luz para acender a chama na vida de outra pessoa. Então, por esse motivo, vamos aí na vida da outra pessoa, enviando esse aviãozinho. E, gente, importância de conhecer o temperamento. Ela vai contar tudo, ela vai contar tudo e não vai deixar você perdido. Por isso, seja muito bem-vindo. O meu Instagram é seu para brilhar, como sempre tem brilhado. Gente, essa mulher, eu vou te falar, ela deixa a gente até sem graça. Olha a responsabilidade, né? Bora tomar um cafezinho. Já tá com sua água aí do lado? Certo. Ai, e aqui somos o encontro com as amigas. E é por isso. Fica à vontade. É isso aí, gente. Boa noite, né? Já estou enviando aqui a live também para os meus conhecidos. Primeiramente, olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Estou muito feliz com o convite da Núbia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre temperamentos aqui. Vamos partilhar também nossas vivências. Já falo com a Núbia, olha, se quiser me interromper, me interrompe e coloque seu comentário aí para a gente poder bater esse papo bacana, né? Divertido. Boa noite, vocês que estão chegando. Thaís está aqui com a gente, seja bem-vinda. E, gente, hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. E a importância de se conhecer esses temperamentos para os nossos relacionamentos. Porque, olha, não basta só a gente conhecer o nosso temperamento. A gente tem que aprender a conviver com os demais, né? Porque essa é a questão. A gente se conhecer, a importância é justamente você levar para a vida do outro um conhecimento extra e levar para a vida do outro um conforto nos relacionamentos. Então, primeiro eu quero contar para vocês a historinha de como que surgiu os temperamentos, de onde que veio essa teoria. E isso é muito antigo, né? Isso veio lá da Grécia. Exatamente. Veio lá da Grécia, de Hipócrates, né? Foi a primeira pessoa que falou sobre os 4 humores do corpo, né? Era assim que era chamado. E essa teoria foi se refinando, foi se aprimorando, e mesmo com a modernidade da teoria da personalidade, a teoria dos 4 temperamentos ainda é muito forte, porque ela mostra a nossa essência, né? E eu quero hoje apresentar para vocês os temperamentos com uma outra visão, com uma visão, inclusive, cristã, à luz da Bíblia, para vocês entenderem um pouco sobre até mesmo o cruzamento da história da criação com a teoria dos temperamentos. Então, quando a gente aprende dessa forma, fica mais fácil de lembrar. Porque tem uma lista, né, de qualidades, tem uma lista de pontos fortes e fracos de cada temperamento, e que é mais difícil até da gente decorar, entender, nossa, mas será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Então, eu vou trazer para vocês uma visão sobre esses 4 elementos da Terra. Esses 4 elementos que existem no nosso planeta e que cruzam exatamente com os 4 temperamentos. Então, Deus, quando resolveu criar o homem, Deus criou Adão, foi o nosso primeiro homem aqui na Terra. E a Bíblia diz que ele veio do barro, que Deus moldou o barro. Se ele moldou o barro, ele usou água para moldar esse barro. Ele usou o calor das mãos dele para moldar aquele barro. E ao final ele sopra nas narinas de Adão e dá vida a Adão. E nessa descrição da Bíblia a gente vê 4 elementos sendo usados para nos criar: a terra, a água,
o fogo e o ar. E é exatamente isso que compõe cada temperamento. Então, os 4 temperamentos, eles se cruzam com essa teoria e vocês vão entender o que cada temperamento representa nessa simbologia e, consequentemente, o que representa dentro da gente. Porque, olha, todos nós temos os 4 temperamentos. A gente tem um predominante e um segundo ali predominante, mas a gente tem uma pitadinha de todos os 4 dentro da gente. Né? Então, exatamente. Então, é importante a gente entender, olha, qual é o meu temperamento predominante, para quê? Para a gente poder saber nos relacionar. O que é o temperamento colérico? Esse, o primeiro temperamento que a gente vai falar aqui agora. O temperamento colérico, ele é representado pelo fogo. O que é o fogo? Vamos pensar na natureza do fogo. O fogo, ele queima, ele é quente. O fogo, ele é algo que você não consegue controlar. Ele é algo que, se você pensar em fogo, em uma plantação, ela sai queimando tudo. Ela não olha para trás. O fogo consome e marca por onde passa. Não é assim? Então, é assim que é o temperamento colérico. Eles são pessoas fortes, enérgicas. São pessoas que demonstram autoconfiança. São pessoas que são líderes natos ali. Só que são pessoas também impacientes. Olha, o fogo, ele não espera. Ele simplesmente acontece. Mas o fogo, ele pode ser controlado. Ele pode ser a chama de uma vela para iluminar a vida das pessoas. Ele pode ser um fogaréu descontrolado que sai queimando tudo pela frente. Então, olha, você que tem a predominância colérica, você pode ser uma chama iluminando a vida das pessoas, liderando essas pessoas, ou você pode ser uma figura extremamente descontrolada que sai queimando tudo de forma desregrada, mal educada ali com as pessoas. Então, você percebe que tudo depende de como você vai dominar o seu temperamento. Você pode ter uma predominância ali para ser um colérico meio rancoroso, que já é pendendo para o melancólico, ou você pode ser um colérico meio expansivo demais, chegando lá no sanguíneo. Tem esses tipos de coléricos, né? Que a gente fala que é justamente a mistura, quando a pessoa faz o teste lá e fala assim, ah, mas deu sanguíneo aqui também. Ah, mas deu melancólico. Então, a gente sempre tem um temperamento ali em segundo plano, que nos ajuda também a manter o nosso gráfico por algum lado, né? Então, o primeiro elemento é o fogo. O segundo elemento é, gente, depois, ó, você fica de olho aí, Nubia, se aparecer pergunta, Tô tá de bom? olho. Vocês falem aqui, tá bom? Aqui eu pergunta quanto para ver se tá indo certinho a nossa live. Aqui, minha filha, pode ficar tranquila. Ah lá, Thaís colocou aqui, o meu dá sempre colérico sanguíneo. Exatamente, Thaís. Então quer dizer que você é uma colérica mais expansiva. Você é uma colérica que tem um pouquinho de sociabilidade, que você gosta de conversar com as pessoas. O colérico puro, ele não costuma gostar de conversar muito, não, né? Ah, quando você tem ali uma pitadinha do sanguíneo, você é mais sociável, né? Você é mais comunicativo. Vamos falar do melancólico agora. Qual que é o elemento da natureza do melancólico? É a terra. Se você pensar na terra, o que a terra transmite para você? A terra transmite firmeza. A terra é o chão que a gente pisa. A terra mostra a estabilidade no final das contas. Quando a gente está em terra, quando a gente pisa os nossos 2 pés no chão, o que a gente pensa? Estamos estáveis, estamos em um lugar seguro. O melancólico, ele é isso. Ele gosta de estabilidade.
ele não é uma figura emotiva, como algumas pessoas acreditam que eles são. Ele é perfeccionista, detalhista, inteiramente introspectivo, mas ele não é muito de convívio com pessoas. Ele é muito da razão, assim como o colérico. E ele facilmente fica marcado também. Olha, se você colocar a mão na terra ali, a terra fica no formato da sua mão. Significa que o melancólico, ele é altamente afetado pelas coisas. Então, aqui o lado sombrio, né, do traço é justamente esse pessimismo, esse excesso de autocrítica. Ali ele pode ficar extremamente magoado. E é muito difícil da gente tirar a mágoa do coração de um melancólico. Então, o que esse melancólico tem que aprender a ser? Olha, a terra pode ser vários tipos de terra. Ela pode ser uma rocha dura, aonde você não consegue semear nada. Ou ela pode ser uma terra fértil, onde a semente morre e nasce e se transforma. Então, o melancólico, se ele souber trazer ali para o lado da razão, ele pode transformar aquela dor em uma bela história. Ele pode fazer aquela semente morrer e nascer algo bacana e algo forte para ele cultivar. Então, não é eu sou melancólica, não mexe comigo. Não. É possível você usar o recurso do melancólico, né? Ele pode ser um melancólico mais fechado, ali puxado para o colérico, né? Ou ele pode ser um melancólico um pouco mais maleável, que é puxado para o fleumático. Então, ele pode ter essa variação ali. Então, é entender, olha, em qual eixo que eu tô? Será que eu sou uma melancólica colérica? Ou será que eu sou uma melancólica fleumática? Então, vocês percebem que tem as variações. Que não é só você dizer que é melancólico, mas entender, olha, para qual lado eu tô indo, né? Próximo traço aqui, vamos lá. É o... Falando pra mim, meu. deixar o sanguíneo por último. Nossa! Então tá aqui sanguíneo um pouquinho curioso. Não, mas vou deixar ele por último. Tem melancólico sanguíneo. Boa pergunta, Thaís. Então, é uma variação cruzada. E é muito raro ter uma variação cruzada no temperamento. Mas pode acontecer. Só que essa pessoa aqui tem um conflito imenso dentro de si, tá? Depois vocês vão entender, na hora que a gente estiver falando dos relacionamentos aqui, vocês vão entender por quê. O melancólico, ele é justamente o extremo oposto do sanguíneo. Então, a figura que mais irrita o melancólico é o sanguíneo. Porque o sanguíneo é extremamente expansivo, alegre. E o melancólico, ele é completamente introspectivo e fechado. Entende? Então, quando você tem esses dois temperamentos, você vive um conflito ali. Você meio que é meio incompreendido. Então, é difícil ter, mas pode acontecer. Mesma coisa que acontece com o colérico fleumático. É muito raro, mas os dois, olha, é fogo e água. Meio que um atrapalha a vida do outro, né? Mirdes, antes de você prosseguir, pessoal, chega aqui. Fiquem até o final, porque tem um segredo que eu tenho que contar. E a Mirdes, eu tenho certeza que ela tem todas as chaves para abrir e desvendar qual é o seu. Então, não saia daí. E fica aqui, porque tem até balão para você entender o que nós queremos dizer. Exatamente, exatamente. Ó, a Thaís falou, eu coloquei, já fiz vários testes e sempre dá isso. Eu vejo esses conflitos nele. Exatamente. Então, existe, é uma pessoa que realmente ela é cheia de conflitos e ela precisa se ajustar ali para poder começar a usar mais o temperamento, o temperamento primeiro ali dele para poder ele sair desse conflito, né?
Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí. Vamos falar do fleumático. O fleumático é água. E ainda! O que que a água é, né? A água é fria e úmida. A água, ela pode ser calma, mas ela pode ser uma água agitada. Ela pode ser uma água parada, que inclusive pode ser que apodreça, que morra. Ou ela pode ser uma água de um rio, que mesmo sendo lento, é perene, continua sempre andando. E o fleumático, ele tem essa característica de ser calmo, equilibrado. Os acontecimentos, os traumas na vida do fleumático funcionam diferente. Quando a gente que é terapeuta vai atender um fleumático, ele sempre transformou o trauma já em outra coisa. Olha, se você pegar uma água e colocar um pozinho de suco dentro dela, vai se transformar em outra coisa. Vai se transformar em suco. Exatamente. A natureza continua sendo água, mas já é outra coisa. Então, os eventos, os traumas, eles marcam diferente o fleumático. Eles não costumam marcar como marca o melancólico, como marca o colérico. O melancólico é marcado e ele fica com aquela marca daquele pé ali na terra. O colérico fica com aquela marca onde o fogo passa. O fleumático não. O fleumático, ele se transforma em outra coisa. E essa é uma característica muito interessante, porque eles são calmos, equilibrados, são pessoas que evitam confrontos e são chamadas de confiáveis. Mas olha que interessante, mesmo com toda a calmaria, a água vai passando entre a rocha e ela molda a rocha. Tem até um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uau! Então agora a gente entendeu de onde veio. Exatamente. Então, olha, mesmo com toda aquela figura de ser maleável, o fleumático, ele consegue fazer o que ele precisa fazer se ele quiser. Só que na maioria das vezes, essa tendência à passividade demais, ela se converte numa falta de iniciativa. E pode deixar, inclusive, um parceiro colérico irado. Porque, olha, aquela pessoa é muito calma. Entende? Então, daqui a pouco a gente vai falar desses conflitos, vocês vão começar a entender. Mas isso é o fleumático. Eles são estáveis. Se você parar para pensar, a água tem uma perenidade, tem uma estabilidade na água. A água pode ser uma água mais dura, um gelo, que é próximo ao melancólico. Uma água próxima à rocha, próxima ao melancólico, próxima à terra, ela é uma água mais fria, então ela chega a ser um gelo. Ou pode ser uma água quente, uma água mais vaporizada, que é próxima ao sanguíneo. Então você pode ser um fleumático melancólico ou um fleumático sanguíneo. E por último, vamos falar do sanguíneo, né? Chegou minha vez, chegou minha vez. Do ar. O sanguíneo é ar. O sanguíneo não é fogo, como algumas pessoas acreditam que ele é. Ele é ar. Não. Ele é leve. Olha, o colérico é fogo porque o colérico carrega um peso de uma quentura. O sanguíneo não. O sanguíneo, ele é ar. O que é a característica do ar? O ar sopra aonde ele quer. Uau. Ninguém consegue guardar o ar. A nossa ex-presidente tentou, mas não consegue, né, armazenar o ar. A gente não pode perder a piada, porque até hoje... Não pode, gente. Aqui é o que a gente mostra. A gente perde a graça. A gente não perde nenhum dos dois, porque ele continua a piada e a graça. Esse é o que importa. Até meu balão chega. Pois é.
É Exatamente. Então, o que fazer acontece com o ar? ela soltar o ar para mim poder conseguir. O ar, ele tem uma característica muito peculiar. E sanguíneos são, às vezes, taxados de mentirosos. Ou, nossa, fala uma coisa, daí a pouco fala outra. Mas o porquê? A verdade é uma coisa muito relativa para o sanguíneo. Porque ele facilmente pode mudar de opinião. E tá tudo bem. Entende? Sem querer te cortar, mas eu achei tão interessante. Eu fui num aniversário e chegou lá o moço. Eu fui contar um caso, né? Tava conversando e aí eu fui contar o caso. Aí o moço virou para mim e falou assim: Você tá mentindo aí, hein? Eu falei: Tô não, porque o sanguíneo ele não mente, ele acrescenta de uma forma que tá tranquilo para ele. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: Ah, desculpa. Eu falei: Não, é sério, eu só aumentei o caso e eu só tinha aumentado mesmo. Exatamente, exatamente. Então, assim, o sanguíneo ele tem um ar poético na fala. Ele é leve. Ele é leve nas palavras, assim como o ar. Mas olha que interessante. O sanguíneo ele também pode ser o vento de um furacão. Ele pode ser um vento que sai destruindo tudo por onde ele passa. Ou ele pode ser uma brisa leve. De um calor de verão, de um outono. Então, ele tem essa característica de ser extrovertido, otimista, sociável. Mas ele também pode carregar uma impulsividade que pode ser destrutiva. Ou uma dispersão, soprando para todos os lados e não focando no que é necessário. Eles têm uma... Né? Uhum. Eles têm uma sociabilidade muito grande. Uma capacidade de se socializar. E olha que interessante. Pode ser um sanguíneo fleumático, que é aquela pessoa extremamente leve, de bem com a vida, tudo tá bom. É aquela pessoa que briga e no dia seguinte já não lembra por que brigou. Tipo, eu tô com raiva, mas por que eu tô com... Assiste a live. Assiste a live aí, meu bem, por favor. Exatamente. Ou ele pode ser aquele sanguíneo meio cutucando ali, sabe? Aquele sanguíneo meio esquentadinho, sabe? Que gosta de cutucar e depois, não, deixa pra lá. Que ele é aquele sanguíneo chegando no colérico. É aquele ar mais quente, sabe? É aquele ar mais perigoso. Então, a gente tem essas variações dentro do temperamento. E por que eu tô falando sobre cada temperamento e dando essa contextualização? Muitos de vocês talvez não fizeram até hoje o teste. E o que é importante? Você entender a essência. Qual é a sua essência? Olha, muita gente acha que eu sou melancólica, tá, gente? Mas eu sou sanguínea também. Essa carinha de anjo, assim, muito quietinha. É sério. Eu juro que era, Mônica. Sim, não. Eu sou a sanguínea próxima à colérica. Uau! Então eu aprendi a ser temperada, né? Porque eu era muito explosiva. Sou ainda, se deixar, né? Então a gente tem que entender que, olha, os nossos temperamentos são o nosso tempero. É o tempero que Deus nos deu. Para algumas pessoas ele falou, vou dar um temperinho a mais aqui de ar. Não, esse aqui eu vou dar um pouquinho mais de fogo. E cada um foi temperado de uma forma. Os temperamentos, gente, não é genético. Você não herda temperamento dos seus pais. Você não herda. Temperamento é algo que nasce com você. Você consegue perceber uma criança colérica bebê. Não é como a personalidade, porque a nossa personalidade ela se forma até os 7, 8, 10 anos, ainda tem traços de personalidade sendo formados. O nosso temperamento não. O nosso temperamento é o que é. Ele precisa ser o quê? Moldado. E engraçado que a gente percebe mesmo de pequeno, porque eu tenho 2 crianças. Meu filho, ele já é bem mais
mais quietinho, atraído, mais vergonhoso, e ele já tem para o lado, eu ainda tenho dúvidas do dele. Mas a minha filha, eu não consigo ter dúvida, que é nitidamente uma sanguínea patinha. Pensa uma menininha retada, viu? Ela é. E aí eu fico, meu Deus, como pode? Aí o pessoal tem mania de falar assim, ela saiu puxando você, que esse jeito assim e tal. Mas acaba que, né, não puxou genética. Mas ela já de pequena, ela já tem esse gênio sanguíneo. Exatamente, exatamente. E olha que interessante, vou falar um pouquinho das crianças de cada temperamento que vai ser bacana. A criança colérica, ele é aquela criança que ela pode ser aquele menino terrível. Mas se você der uma missão pro colérico, ele vira a melhor criança. Porque ele é competitivo. Ele quer desafio. Então, se você não desafiar um colérico, ele vai te dar problema. Mas se você chegar com ele no parquinho e falar assim, olha, você é responsável por cuidar de todas as crianças. Acabou. Ali ele vai ser o general daquele lugar. Legal, já Ele pega vai... aí. Exatamente. O sanguíneo, pelo contrário, ele acaba sendo a criança que dá mais trabalho. Porque você percebe que o ar tem essa volatilidade ali. Então, o sanguíneo, ele é competitivo também, assim como o colérico. Só que ele se distrai mais facilmente. É aquela criança tagarela. É aquela criança que não cala a boca. Que você fala assim, meu Deus, esse menino tem um problema. Não é possível. Que esse menino, sabe? Essa é a criança sanguínea. Mas é aquela criança extremamente feliz. É aquela criança que também senta e bate papo com todo mundo. Né? Esse Ela é tem o... um ano e meio, mas você precisa de ver. Chega nos lugares, ela fica, tá entendendo tudo, tá entendendo nada, mas ela tá e conversa e brinca, mas você fala uma coisa com ela, aí, oh meu Deus do céu. Eu falo que a minha filha, ela tá igual o meme do gatinho. Você vai falar, Kimberly, não faz isso. Ela, Kimberly, só fica no, não fala mais nada. Exatamente. Exatamente. A criança fleumática, ela é a típica criança quietinha. Ela é a criança que não te dá trabalho, tá? Não quer dizer que ela não tá sentindo, tá? Só que ela é aquela criança quietinha. É aquela criança que ela não vai brigar, que se você mandar ela fazer uma coisa, ela vai fazer, tá? E o que é o risco da criança fleumática? Ela ir só absorvendo as dores ali, né? E ela se fechar mais ainda. São crianças muito dispersas, os fleumáticos, né? Então, aquela criança que às vezes vive no mundo da lua ali, é o caladinho na sala de aula, mas não tá prestando atenção em nada, né? Esse é o fleumático. E a criança melancólica, às vezes a gente acha que é sentimental, a criança melancólica não é sentimental. Gente, tirem essa ideia que melancólico é fofinho, tá? Melancólico não é fofinho. Melancólico é duro como a terra. Ele tem essa característica na essência. Só que a raiva dele é pra dentro, por isso ele chora. Ele não chora ali, ele chora de raiva. A criança melancólica ela é chorona, mas ela é brava. A criança melancólica tem uma opinião forte, ela não muda a opinião dela. É aquelas crianças que eles não são de competição, nem o fleumático, nem o melancólico. Se você fala assim, nossa, faz isso que você vai ganhar tal coisa, ele fala assim, pra quê? Eu não quero ganhar tal coisa, pra quê que eu quero ganhar tal coisa? Gente, eu tenho uma criança melancólica aqui em casa. Você não tá entendendo. Uma vez eu levei ela pra correr, uma corrida, a gente ia correr, eu falei, vou botar ela na corrida, né? Porque eu sou sanguínea, gente, eu já quero ganhar, entendeu? Eu nem, como diz, eu nem treinei pra corrida, eu já tô pensando assim, não, eu vou ganhar. Eu vou Tá ganhar. tudo certo na minha cabeça. A gente só já fica naquela, vou voltar só pra pegar o presente. Então a gente pensa assim, não, eu vou só competir, mas na hora que chegar na hora, você fala assim, não, eu tenho que ganhar esse negócio. Como é que faz? O sanguíneo e o colérico é assim. E o melancólico não é. E eu falei com ela assim, minha filha, vai ser muito legal. Você acha que você vai chegar em primeiro? Ela falou assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu falei assim, meu Deus, que pessoa interesseira, né? E ela tá assim, mas pra quê, mãe? Por que eu tenho que correr? Tipo, sabe?
não fazia sentido na cabeça dela. E foi muito engraçado, porque os meninos saíram tudo correndo no desespero e ela saiu no ritmo dela. E, tipo, ela chegou por último e não tava nem aí. Entendeu? E eu falei, gente, mas como que é nato essa questão de, olha, eu não me interesso por competição. Tá tudo bem, eu estou bem, né? O melancólico, ele busca essa estabilidade. Então, a criança melancólica tem outras formas de você estimular ela. A criança melancólica, ela gosta de presença, ela gosta que você conte história. Acabei aqui, ó, de definir o que o meu filho é. Tudo que ele é, você tá falando aí agora. E eu não sabia que era melancólico, mas ele é desse jeito. Ele gosta de... Bravinho. É calado, mas é bravinho. É calado e bravo. Aí você fala, filho, vai cantar com as crianças na igreja, na frente, vai cantar com as crianças, filho. É tão bonitinho, vai lá. Não, mãe. E não vai. E eu brigo, eu choro, eu espernio. Menino, você acredita que teve um dia na igreja que eu falei, filho, se você for, eu vou te dar um presente. Vou deixar você assistir televisão quando chegar em casa. Não quero. Não vou. E não vai. Aí a Kemily, quando você caça ela, tá lá. O Pitoquinho já lá na frente, lá cantando. Então eu tenho que saber. E ele pede, ele todo dia à noite, mamãe, conta a história pra mim. Aí o pai dele chega, papai, o senhor não está me dando atenção. O senhor não tira tempo para brincar. Aí cada hora é uma coisa. Bom saber agora. Então, você, mãe, que tá aí, que tem sua criança e não sabe o que é, pega essas dicas. Exato. Pega essas dicas. Porque você vai ter um segredo. É isso aí, né, Exatamente. Então, olha, esse é o primeiro tipo de relacionamento. Não é só relacionamento amoroso, mas relacionamento com seu filho. Como é que você vai se relacionar com seu filho? Você precisa saber o temperamento dele. Saber o que estimula, o que atrapalha. Gente, não adianta você tentar botar um fleumático ou então um melancólico num esporte ali para ele ser competitivo. Ele não vai ser. Entendeu? Ele não vai ser. E ele vai se frustrar, porque você vai se frustrar e você vai despejar suas frustrações em cima do seu filho. Às vezes ele vai crescer a vida inteira pensando assim, eu sou um fracasso, nada que eu faço dá certo. Mas por quê? Não, ele é simplesmente um fleumático, ele não gosta de competição. E tá tudo bem, ele pode ter sucesso de outras formas. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado nesse primeiro tipo de relacionamento, com seus filhos, né? E agora vamos falar do relacionamento de adultos com adultos, né? Dos conflitos, tanto no nosso relacionamento amoroso, quanto nas nossas amizades ali. Então, primeira influência dos relacionamentos é com relação à compatibilidade de temperamentos. Então, tem temperamento que não é compatível. Não, e eu vou contar para você. Gente, chega bem perto. Eu vou contar isso para vocês. O meu maior segredo é que no começo do relacionamento meu com meu esposo, pensa aquele melancólico, aquele cara que, meu Deus, e eu não conseguia definir quem era o meu esposo. Até porque ele é muito calado, mas quando ele solta, ele quer soltar tudo do jeito assim, né? E acaba soltando. E o que que acontece? Vai a Núbia sanguínea com aquele cara baixinho, todo, meu Deus, precisa de ver. E a gente tinha muito embate, a gente acabava nem sempre ele não agradava, eu não agradava, e sempre virava aquela luta muito difícil. Chegou um certo dia, e eu já vou começar entrando nessa história do segredo que eu quero entregar aqui para vocês, porque a Mides vai fechar para a gente, assim, contando tudo e todos. E o que é interessante, gente, você entrou aqui achando que nós íamos falar só sobre a importância de conhecer o temperamento do esposo para ter um relacionamento saudável. E aqui não. Aqui você recebe tudo de prato, assim, prontinho. Ela já falou sobre os temperamentos na criança, já falou para você, mãe, que fica preocupada, você já sabe agora o segredo do seu filho, qual é o temperamento dele. Nós vamos entrar agora para o adulto. E no adulto, o que foi difícil foi porque, igual eu falei, eu tinha sempre embate com meu esposo. A gente não conseguia falar direito.
Eu tinha vezes que eu falava para ele assim, amor, viaja. Porque quando ele viajava, parecia que a gente tinha mais coisa para conversar, a gente tinha mais papo. Por quê? Porque a gente conseguia se conectar. Então, quando ele viaja mesmo, amor, viaja, vai viajar. Ou então deixa eu conversar com você aqui por mensagem. Porque era a única forma, sabe, que eu conseguia. Várias vezes eu quis tirar eu falava, ai meu Deus, como que eu vou agir? Como que eu vou reagir? Porque casar, a gente acha que casar é casaco. Vestiu, tirou, pronto, jogou fora. Ou então guardou lá e acabou. E não. Casamento, gente, isso aqui vai ser um papo para a semana que vem. Que vai ser o segredo que eu vou desvendar aqui. Mas eu vou contar para você que foi difícil e com o decorrer de tudo, nós aprendemos. Hoje nós somos loves, porque a gente aprendemos assim, ó, como se diz, temperamento, a gente usa aquela palavrinha, né, o tempero. Exato. Eu não vou falar que eu sou o sal e ele é açúcar, porque fica, como é que é? Fica, como é que é o nome do remédio? Soro. É... Soro. Soro. Uhum. Então nós não somos soro. A gente é água e ele acaba sendo o meu açúcar ali para adoçar meu café. Pronto. Uhum. Não é isso? Agora para falar do momento que nós queremos saber. E eu tenho certeza que você está aí até agora, você vai ficar impactada com o tanto de coisa que esses temperamentos faz no relacionamento. Então, pode falar pra gente disso. Então, gente, olha, vou trazer o primeiro conflito aqui, que é do colérico com o melancólico. Aliás, o colérico com o fleumático, né? Então, o que acontece com o colérico? É aquela pessoa dinâmica, é aquela pessoa para ontem, né? Que tá ali, que é ágil, que é prática, que é extremamente pragmático, né? Coléricos estão ali no campo da razão. E aí, o que acontece com um fleumático? O fleumático, ele é mais lento. O fleumático está no que a gente chama de eixo úmido. O que é a umidade? A umidade é aquela maleabilidade. Fleumáticos são pessoas mais humanas. São pessoas ali mais devagar, né? Então, o que pode acontecer aqui, por exemplo, entre um colérico e um fleumático? É aquela pessoa que tá ali, ó. Nossa, anda, pelo amor de Deus, você é um lerdo. Eu não aguento mais você. Entendeu? E aí, o que acontece? Aquele casamento, ele vai ser fadado ao fracasso. Por quê? Fleumáticos, gente, eles agem na calada. O fleumático, ele não é o tipo que briga. Ele não é o tipo que grita. O fleumático é o tipo que cala. E você lembra que eu falei que ele transforma? Ele transforma. Ele joga ali, ele cria algo na cabeça dele e um belo dia ele vai embora. Um belo dia ele vai embora. Ele não olha para trás. E às vezes o colérico fica ali sem entender, porque ele nunca escutou uma palavra que sai da boca daquele, né, daquela pessoa. Então, nossa, como assim a pessoa foi embora? Eu estava atendendo uma cliente minha fleumática e o marido dela é colérico e ela já estava assim, ela, né, buscou ajuda e tudo, mas ela falou assim, não, e ela já estava no segundo casamento e ela falou assim, não, o primeiro casamento acabou. Aí eu fui, chegou num dia, eu falei, já chega. Juntei minhas coisas e fui embora. Entende? Eles são assim. Mas você não falou, você não reclamou, você não sentou e discutiu. Não. Não sou essa pessoa. Entende? Não. Então, o grande risco que corre é isso. Olha, você precisa entender que essa pessoa é mais calada. Você precisa entender que essa pessoa tem o ritmo dela, mas ela tem qualidades excelentes também. Por mais que talvez vocês tenham conflitos, não tenham uma compatibilidade direta, mas você pode temperar o seu relacionamento. Você pode utilizar as suas características e a do seu parceiro. Olha, eu sou completamente razão, ela é mais emoção. Então, vamos fazer uma junção aqui. Vamos utilizar os nossos pontos fortes. E entender que, olha,
ela vai ser mais lenta mesmo. E tá tudo bem. E você vai usar a sua agilidade para outras coisas. E você vai entender esse contexto. Porque senão vocês vão ficar ali, olha, um atrapalhando o outro. Um é fogo até água, pensa. Então, entender que aí já tem temperamentos que são ali parceiros, né? Que se complementam. Então, por exemplo, um colérico com um melancólico, eles dão mais certo. Porque os dois são do campo da razão. Então, só que um guarda o sentimento, o outro externaliza o sentimento. Pode dar conflito? Pode, se eles estiverem mal resolvidos. Mas eles são pessoas, por exemplo, gente, um casamento entre um colérico e um melancólico são pessoas que, se quiserem, elas são de extremo sucesso. Porque os dois são da razão. Pensa, o colérico é aquele motor sem freio, desregulado, que vai fazer, ó, trabalhar igual um trator. E o melancólico é aquela pessoa extremamente organizada, é o cara da planilha, tá tudo certo aqui, vambora. Entendeu? Então você pensa, a junção desses dois, ninguém para. Então, são complementares. Agora, então quer dizer que eu não posso ter um relacionamento, eu sou colérica, eu não posso ter um relacionamento com fleumático? Não, não quer dizer isso. Você pode ter um relacionamento com fleumático. Você vai aprender muito com ele, inclusive. Aquele ditado, dois bicudos não se beija, beija? Beija, pode beijar. Pode beijar. E é justamente... Porque, ó, que não beija, beija, viu? E é justamente agora sobre o sanguíneo com o colérico, com o melancólico, que eu vou falar. O sanguíneo com o melancólico, eles são também dois temperamentos que são conflituosos. Tô te falando, moça. Sanguíneo é extremamente emoção, melancólico é extremamente razão. Não, e quando eu chego perto dele, que tá todo... Eu tô toda núbia. Eu chego toda serelepe perto dele e ele tá... E eu, amor, anima. Aí ele, não, porque você... Eu, moço, aproveita. E ele é mais naquela. Eu falo, então tá. Mas então, você aí que tá perguntando, que perguntou na sua mente aí, dois bicudos se beija, beija. Porque eu perguntei pra ela isso e eu e meu esposo beija. Exatamente, exatamente. Porque eu vou te contar, nós dois aprendemos, então tudo é, como que você falou, é tudo temperado, tá, gente? Então temos que saber temperar. Exatamente. Então, o que acontece aqui? Entram facilmente em conflito, por quê? Porque o sanguíneo, ele é extremamente emoção. Gente, sanguíneo é desorganizado. Sanguíneo é bagunceiro. Fala. Melancólico é extremamente organizado. Eu falo que eu sinto dor de cabeça com essa organização do esposo. Meu Deus! Eu achava que era só tique, mas não. Agora eu descobri de onde vem o tique dele. Exatamente. Então, o que acontece aqui com o melancólico que tem um relacionamento com o sanguíneo? Eles precisam entender que eles se complementam. Olha, você vai ser a organização da vida da sua esposa. Você vai ser a alegria da vida do seu esposo. Nossa, talvez ele vai ser muito mais sociável. Assistindo a live. Ainda não vou deixar salvo para você assistir depois, viu? Corre, corre. Exatamente. Então, assim, entender que, olha, apesar de opostos, vocês se complementam, vocês podem se ajudar nesse sentido, né? Assim como o melancólico, ele se dá muito bem com o colérico, ele também pode se dar muito bem com o fleumático. Porque apesar de ser mais emocional, o fleumático também é um temperamento frio, então também é mais caladão, né? Então, ali eles também podem se dar bem. E o sanguíneo, ele pode se dar bem com fleumáticos, só que eu falo que é um casamento perigoso, né? Lembra do que eu falei do colérico melancólico? Que é um casamento que, tipo assim, nossa, se os dois se alinharem ali, eles vão voar, né? O problema do sanguíneo e do fleumático é que se os dois não se alinharem, não vai dar muita coisa não, porque os dois são do mundo da lua.
os dois são deixa a vida me levar. Então, é uma junção ali perigosa. Esse fleumático, ele tem que estar muito no recurso para ele ser organizado, para ele ser uma pessoa pragmática e para ele ajudar esse sanguíneo ali nesse sentido, tá? Claro que, como eu falei, tem as variações. Às vezes esse sanguíneo, ele já é um sanguíneo colérico, ele tá chegando no colérico, então ele tem um pouquinho de uma pitadinha de organização, ele tem aquela pitadinha a mais de ambição, de querer alguma coisa da vida, entendeu? Então ele tem aquela pitadinha de raiva, daquele fogo ali, né? Então tem essas variações, né? Mas se os dois forem muito, muito parecidos ali, talvez esse seja o casal que não gere conflito nenhum. Mas pode ser aquele casal também que não progrida e que viva a vida na mesma ali, né? E aí o grande risco, vocês estão se dando muito bem, de repente vem uma criança colérica no meio de vocês. Imagina que maravilha! Enlouquecer o casal de fleumático, né? Então, e o próximo temperamento, relação de temperamento, seria o sanguíneo com o colérico, que também é uma mistura que costuma se dar muito bem. Apesar de que, lembra da passividade do fleumático com o melancólico? Ali é extremamente o contrário. Ali pensa, olha, o que faz o fogo aumentar? É justamente o ar. Se você sopra uma fogueira, o que acontece com a chama dela? Sobe, né? Assim. Então, é uma mistura perigosa, um sanguíneo com um colérico, mas aí agora eu vou testemunhar que dá certo. A gente não, até hoje ninguém morreu aqui em casa, tá tudo bem. Eu já ia falar assim, e aí aí na sua casa é quem? Meu marido é colérico melancólico. Ele tem um pezinho ali, ele tá descendo e eu tô subindo, porque eu sou sanguínea colérica, né? Então, quando nós dois estamos ali no estresse do momento, é muito perigoso. Porque, nossa, né, ali, talvez, e no início do casamento... Melancólico. Pode falar. Aí vem a sua menininha que é melancólica, né? Uhum. Os três, aí vira aquela mistura. Quando é para você corrigir ela ou ele corrigir ela, dá não, aquele embate? Não, aí ela me frustra, porque às vezes eu fico assim, minha filha, animação! Ela faz assim, aham. Assim, né? E ela é comunicativa, né? Porque ela tem uma pitadinha do colérico ali, então ela comunica ali, mas quando interessa ela. Né? Então, por exemplo, outro dia desse ela fala igual não sei o que quando ela quer. Mas aí, dependendo do ambiente, ela chega e fica calada. Eu falei, minha filha, fala com as pessoas. Ela... Falar, a mamãe deixa. Não tô afim. Então, assim, é uma mistura perigosa da questão da explosão. De você não estar sabendo controlar o seu temperamento. Então, olha, impulsividade do colérico e do sanguíneo. Impulsividade é um traço que tem os dois. Do colérico e do sanguíneo. Assim como a estabilidade é um traço que está tanto no melancólico quanto no fleumático. Então, a gente tem que entender que, olha, eu preciso aprender a utilizar a minha impulsividade do jeito certo, no momento certo. E não para causar o conflito. Então, o primeiro ponto é aprender a ter uma comunicação eficaz, gente. Conheça o seu temperamento, conheça o temperamento do seu esposo e dos seus filhos para aprender a ter uma comunicação eficaz. Para poder aprender a sentar e pensar assim, olha, não adianta, meu marido é colérico, ele tá com raiva. Para que eu vou lá cutucar ele, gente? Entende? Ah, meu marido é melancólico, ele tá no momento introspectivo dele. Não adianta você ir tentar falar com ele agora, ele não vai falar com você. Entende? Ele precisa de um tempo para assimilar tudo aquilo, para digerir tudo aquilo e depois ele vai conversar. A gente tem que aprender a essência de cada temperamento para saber como lidar. Tem pessoas, e não é que você tá guardando para não resolver, não, você vai resolver, mas do jeito certo. Se você é fleumático,
aprenda também o momento certo de falar, porque o não falar é muito perigoso também. Então, é entender, olha, como eu posso ter uma comunicação eficaz com meu parceiro? Como eu posso não deixar esse temperamento, essa sombra dos temperamentos tomar a minha vida? Porque qual que é o objetivo de conhecer? Qual é o objetivo da gente estar aqui nessa live hoje falando de temperamentos? Não é para você colocar uma tarja na sua testa, sou sanguínea, sou assim mesmo, o problema é seu. Não, gente. Eu sou assim, não vou mudar, Gabriela. Sim, exatamente. Não resolve. E a gente você começou, nós começamos aqui essa live, foi você falando sobre a Bíblia, que o começo de como começou. E agora a gente traz a Bíblia para aqui, para esse momento novamente, que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje o que nós estamos trazendo aqui para você é conhecimento. Sim. E aí você fala assim, mas como assim? Se você hoje perder a oportunidade de estar aqui nesta live sem poder conhecer ou o seu filho ou o seu parceiro, aí você fala assim, nossa, mas eu não sabia disso, eu não sabia. Não era que você não sabia não, meu filho, era porque você não quis ficar parado aqui nesta live, é por isso. Então fica paradinho aí, não saia daí. Quer tomar sua água, quer tomar seu café? Toma seu café. Mas continua aqui para você entender e levar esse para a vida, né, Mirtz? Porque a gente entende que o conhecimento, ele é transformador. É como uma rosa que ela está fechada e ela precisa desabrochar. E se você entende isso, você desabrocha da maneira certa. Você desabrocha do jeito certo. Então, fique aqui. Pega essas dicas e leva para a vida. Leva para a sua vida para frente. E continue. Exato. Você vai continuar contando como que nós vamos lidar com tudo isso. Exatamente. Então, agora vamos fechar com as estratégias que a gente precisa adotar para o nosso dia a dia, para lidar com tudo isso. Vou pegar meu caderno para me anotar. Então, vamos lá. Ó, são 3 passos, né? Primeiro, você precisa conhecer o seu temperamento. Então, faça teste, busque alguém que aplica o teste em você. Faça isso que você está fazendo aqui, busque o conhecimento. O Manual da Vida Equilibrada é o meu programa de treinamento. Desde janeiro a gente está com as aulas, a gente ensina sobre autoconhecimento, sobre o equilíbrio na vida da gente, inteligência emocional, personalidade. Nós temos 5 aulas sobre temperamentos. Então, extremamente importante, gente, independente de ser o meu programa ou qualquer outro programa, busquem conhecimento. Exatamente, busque conhecimento, reflita como eu reajo em determinados momentos, como eu tomo as minhas decisões importantes, o que isso está interferindo na vida do meu parceiro aqui. Busque descobrir qual que é o seu temperamento e qual que é o temperamento da pessoa que você está convivendo. E não é para você justificar os problemas de vocês, não é para vocês encontrarem a solução para o problema. Então, primeiro ponto. Não vê resultado. Então, para de dar desculpa, porque eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho isso. Mas tem hoje o YouTube. Vocês acreditam? A Mirtz, gente, eu vou contar para vocês. Eu não vou nem deixar ela falar, não, para me contar isso. Ela dá aula de graça praticamente lá no YouTube. Ela tem aulas que libera. Gente, vocês estão brincando de não procurar o conhecimento. Na bio do Instagram dela aí, tem um contato, aonde tem um grupo, gente, pensa, você tem um grupo aonde você tem a oportunidade de falar, de ser ouvida, além de tudo, ela manda lá naquele grupo para você os testes que tem que ser feitos, manda aula para você cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que é o tripé, gente, o segredo para uma vida alinhada, para uma vida com propósito, para um casamento feliz, saudável, restaurado. Eu vou contar antes dela, porque aqui vai ser assim. Antes dela contar,
Eu vou contar para você. É você estar com corpo, alma e espírito alinhados. Isso mesmo. Então, esteja alinhada hoje. Busque o conhecimento para você desabrochar da maneira certa. Quando acabar essa live, eu vou deixar ela continuar, mas eu já vou falar logo. Quando acabar a live, você não pensa duas vezes. Você corre já entrando dentro do grupo, você corre já colada nela. Porque diz que quem é, como se diz, né? Cola em mim que você passa de ano. Então, cola em mim, cola, Miss. Porque o segredo é esse. Continua, Miss. Exatamente, ó. Segunda estratégia, aprenda a adaptar o seu estilo de comunicação. Você não vai falar do mesmo jeito com todo mundo. Tem uma coisa muito interessante que destravou a minha mente com relação à comunicação. Você não é responsável apenas pelo que você fala. Você também é responsável pela forma que o outro escuta. Uau. E aí você pensa assim, nossa, mas como assim eu vou ser responsável? Sim, você está comunicando, então você é responsável pela forma que o outro escuta. Então seja claro e adapte o seu estilo de comunicação àquela pessoa que você está conversando. Aí talvez você está se pensando assim agora, né? Ah, mas fulano, nossa, a culpa é de fulano, porque fulano que é assim. Não. Quem está aqui buscando conhecimento é você. Então a responsabilidade da mudança é sua. Então, olha, você é responsável pela forma que a outra pessoa escuta. Isso é libertador. E isso é comunicação assertiva. É você entender que, olha, você precisa ser claro, você precisa explicar. Se a pessoa é colérica, aprenda a ser mais direto, não adianta você ficar dando volta para um colérico. Se a pessoa ela é melancólica, seja mais detalhado. Ela precisa desses detalhes. Ela precisa dessas informações. Se a pessoa é um fleumático, você precisa ser mais paciente e entender que ele tem um ritmo diferente. O sanguíneo, você tem que ser leve, você tem que deixar ele falar também junto com você, deixar ele participar da conversa. Então, entenda, olha, peraí, eu tô conversando com a pessoa, é normal, às vezes, um sanguíneo ir lá enfiar no meio da conversa, gente. Sabe? Gente, olha, eu era taxada Tá bom, de mal educada em alguns minha ambientes. amiga. Eu era taxada de mal educada em alguns ambientes. Porque eu convivia com muito melancólico. Acho que é por isso que eu peguei um pouquinho de jeito, né? Mas eu convivia com muito melancólico. Então, assim, as pessoas acham que elas me achavam péssima. Né? Porque a pessoa tava falando, eu ficava com a boca coçando pra poder falar também, né? E é entender. E eu também tive que aprender a me temperar. Peraí, não. Eu tenho que aprender a me segurar aqui. Não, eu não posso sair falando também de qualquer jeito, em todo lugar, né? Porque as pessoas não são todo mundo ali que vai entender. Talvez se eu encontrar uma sanguínea pelo caminho, vai ser ótimo. A gente vai bater altos papos. Mas nem sempre, né? Só acredita que até nisso eu não sei como funciona a maneira certa. Mas quando eu estou perto de alguém que tem o mesmo ritmo que o meu, me dá desespero, você acredita? Eu fico desesperada, eu falo, você não vai deixar eu falar, não? Ou então, quando não é deixar eu falar, eu fico assim. Aí eu chego em casa, aí eu falo com meu esposo assim, amor, pelo amor de Deus, eu não sei como que aquela mulher aguenta falar tanto. Aí ele fala, você é desse jeito. Agora você imagina um casamento entre dois sanguíneos, que maravilha, né? Tem que pegar sempre pra falar. E agora, gente, pra gente finalizar nossa live de hoje, última estratégia aqui. Aprenda a promover a harmonia no seu relacionamento. Aprenda a trabalhar em conjunto com aquela pessoa e não contra aquela pessoa. Vocês não são rivais, vocês são parceiros. Entender a essência disso é libertador. Porque às vezes a gente rivaliza com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa aprender a promover a harmonia. Olha, de nada adianta. Aqui em casa é dois competitivos. Não adianta nada tentando competir com meu marido. A gente não sai do lugar. Entende? Então, olha, busque a harmonia.
Aqui em casa, olha, tomara que ele não veja essa live. Eu tô ao contrário. Você vai ver ele, eu falo, ele não vê. Porque, olha, eu adotei uma estratégia aqui em casa. Ele não me ajudava em nada. Eu pensei, ele é colérico, ele é competitivo. Peraí que eu vou resolver. Falei assim, amor, é o seguinte. Eu preciso de ajuda. Você podia lavar aquela louça pra mim. Aí ele lavava a louça e falava assim, nossa, lavei melhor que você. Eu falava assim, nossa, lavou mesmo? Meu Deus! Um dia que você vai lavar esse banheiro tá horrível. Aí lavou o banheiro. Nossa senhora, eu lavo o banheiro bem demais. Eu falei assim, nossa, ficou perfeito. Acho que é você que tem que lavar sempre. Nossa, eu lavou lindo. Eu lavei. Exatamente. Então, assim, gente, aprenda a promover a harmonia dentro da sua casa. Entende? Não adianta você tentar competir com o outro ali o tempo inteiro. Você só vai destruir seu relacionamento e cansar ali todo mundo que tá dentro daquele ambiente. Então, busque essas 3 estratégias para você ter um relacionamento melhor. Me contem o que vocês acharam da live de hoje. Gostaram do tema? Vou deixar a Nubia encerrar, né? Mas, ó, agradeço demais. Já vou fazer meus agradecimentos, né? Agradeço o convite. Foi maravilhoso, foi tão leve, foi tão gostoso a nossa live. E eu espero que vocês tenham gostado. A Núbia vai deixar salvo um tempinho, né, Núbia? Depois explica aí direito. Deixar salvo. Lembrando, gente, faz aquela gracinha pra tia, pra Núbia aqui, por favor, no Dia da Luz, a tia. Gente, vai lá no canal, porque eu vou deixar salvo essa live lá. Mas também eu vou deixar aqui por alguns minutos. Isso. Hoje, provavelmente, amanhã. Lá comigo, que aí aparece aqui as meninas também. Gente, deixa eu te falar que eu tô muito feliz. Mirtz, primeiramente, eu quero lhe agradecer, meu bem, pelo privilégio de ter você, mais uma mulher curada para curar. E é por isso que eu fico feliz, 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 feliz. Porque só quem já passou sabe o que é você chegar até aqui e você olhar para tudo que você passou. E foi naquela primeira música que eu coloquei no começo, primeiro louvor. Além do que sonhei, o meu Deus realizou. E é isso que ele fez na minha vida e na sua vida que está aí em casa. Sim, você que está aí, que ficou até agora, muito obrigado. Boa noite por tudo que você tem feito. Obrigado, obrigado, obrigado. Não esquece, pessoal, quando você está no caminho certo, vai ter pessoas que vai querer paralisar o seu chamado. E aí eu quero dizer, mas como assim, Nubia? Para você isso. Permita-se viver o processo. Permita conhecer o seu esposo, permita se conhecer para ter um casamento leve, um casamento mais tranquilo. E já passo a pergunta para a Mirtz aí. Vocês querem novamente uma live aí comigo e a Mirtz novamente? Se quiser, manda mensagem para ela, tá? Porque ela é difícil da gente conseguir. Não, exatamente. Vamos combinar, vamos combinar. Se vocês gostaram, me manda mensagem lá e a gente vai se quiser deixar perguntas, pode deixar. Deixa eu tirar uma fotinha nossa, amiga. Quando eu... Ah, foi. Agora foi. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui. Cada menina que apareceu aqui, muito obrigado, ó. Um beijo no coração de vocês. E o fechamento dessa live, o conhecimento é a chave para um casamento, para uma família saudável. Porque aqui nós não só falamos de relacionamento de cônjuges, mas também falamos de relacionamento de amigos, falamos de relacionamento de filhos, falamos de relacionamento do que é conhecer a criança, falamos de tudo. Aqui nós entregamos um pouquinho do que você recebe dentro do grupo da Mirtz. Então, se você ainda não está lá dentro, não é por falta de conhecimento, que agora você conhece e agora você sabe. Corre lá, entra. Se você ainda não segue ela, não é por falta de conhecimento, porque agora você conhece e sabe quem é ela. Já segue ela e partiu. Um beijo no seu coração, Mirtz. E até mais. Tchau, gente.